Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão, e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está aqui comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do versículo 1 até o 10º. E nós vamos vendo cada dia mais que a fama de Jesus vai crescendo, a multidão continua indo atrás dele e Jesus ele sempre se porta diante daquela multidão com compaixão. Jesus tem compaixão daquela multidão. E a expressão que muitas vezes nós vemos é que eles estavam como ovelhas sem pastor, mas a compaixão de agora é que Jesus diz: já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. 3 dias seguindo Jesus sem nada para comer. E agora Jesus quer saciá-los. Jesus quer dar o alimento necessário para que eles possam continuar a caminhar. E, como de praxe, Jesus pergunta aos discípulos. E os discípulos simplesmente dizem que eles têm 7 pães, só 7 pães. Aqui eu quero trazer uma coisa importante. Essa narração da multiplicação dos pães que nós estamos vendo é no Evangelho de São Marcos. No Evangelho de São João, lá nós vemos que eles tinham 5 pães e 2 peixes. Aqui eles têm 7 pães. Então, a partir desses 7 pães, Jesus manda que a multidão se sente no chão, e aí, como de costume, Jesus pega o pão, dá graças, parte-os e depois dá aos discípulos para que os distribuíssem. Jesus, com compaixão daquele povo, ele dá o alimento. Mas, meus irmãos, não tem como eu ver essa narração da multiplicação dos pães e não lembrar da Eucaristia. Ainda mais eu que sou sacerdote, todos os dias esse gesto
Eu, como sacerdote, eu faço. O sacerdote ali da sua paróquia, ele faz também. Pegou os pães, deu graças, partiu e deu a seus discípulos. E aí vem o complemento, né? Tomai e comei. Isto é meu corpo, que é dado por vós. Depois ele pega o cálice com o vinho e diz: isto é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Eu sei, meus irmãos, que Deus tem o poder de saciar a nossa fome com o pão material. E Deus não quer que nós passemos fome de maneira nenhuma. Por isso, a necessidade que nós temos de distribuir, de dar também para quem não tem. Se na nossa casa nós temos o alimento que sobra, nós devemos, por caridade, por compaixão, dar para quem não tem. É muito ruim quando nós nos deparamos com os lixos, aquelas caixas de lixo, aquelas latas de lixo, com comida que é jogada fora, meus irmãos. A pessoa não tem coragem de dar para o pobre, mas tem coragem de jogar fora. Eu pergunto para você, o que você tem feito com a comida que tem sobrado na tua casa? Você tem jogado fora? Porque toda vez que nós jogamos a comida fora, nós estamos tirando da boca de alguém. Uma vez eu fiquei impressionado, eu já falei aqui para vocês, de uma foto que eu vi de um menino que estava indo de joelhos, ou seja, de 4, para tentar pegar um alimento que estava ali na frente, mas me parece que eram esses alimentos que o povo joga fora. E ele estava numa situação muito magro. Me parece que essa foto foi tirada na Etiópia. E por incrível que pareça, atrás do menino já tinha um urubu que estava preparado para se alimentar daquela criança. É uma cena muito comovente. Eu pergunto mais uma vez, você tem feito essa obra de caridade, que é uma das obras de penitência? Daqui a um tempo aí nós vamos entrar na quaresma. E a penitência, que na verdade quer dizer conversão, Jesus que começou a pregação dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho, chamando as pessoas à conversão. A igreja nos dá 3 práticas dentro desse conjunto, dentro dessas penitências que nós precisamos fazer, que são muitas. Mas Deus coloca, a igreja coloca o jejum, a oração e a esmola. Lá no livro de Tobias, ali no capítulo 4, versículo 7, Tobias ele dá o conselho para o seu filho. E ali ele vai dizer assim: dá esmola dos teus bens e não te desvie de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Sê misericordioso segundo as tuas obras. Se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, dá desse pouco
de bom coração. Assim acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade, porque a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. A esmola será para todos os que a praticam um motivo de grande confiança diante de Deus. Então, Tobit, na verdade é Tobit, que é o pai de Tobias, ele dá esse conselho para o filho, que deve ser um conselho para nós também. Não se desviar do pobre. Claro, hoje em dia nós entramos em umas situações tão difíceis que nós somos abordados constantemente durante o dia com pessoas que vêm pedir e elas só querem dinheiro. E ali a gente vê, né, que muitos querem dinheiro para a bebida, para a droga. O que fazer diante dessas pessoas? A primeira coisa, devemos dar a atenção que for necessária. Às vezes, uma conversa é uma forma também de praticar o bem para aquelas pessoas. Mas se você acha que aquela pessoa que está te abordando, ela está querendo dinheiro, ela só quer o dinheiro porque ela quer usar droga, ela quer usar bebida, para bebida, você faz o seguinte, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou ali, vou comprar comida e vou dar para você. Se no caso a pessoa disser, eu não quero, então o que é que você pode fazer? Nada. Abençoe a pessoa e diz, olha, eu só posso dar para você a comida. O dinheiro eu não posso dar. Só posso te dar a comida. Mas nós não podemos nos desviar do necessitado, do pobre. Jesus alimentou aquela multidão com muita compaixão. Repito mais uma vez o que Tobit fala para o seu filho: não se desvie. Dê, se você tem, dê. Mas, pelo amor de Deus, não permita que a geladeira estrague uma comida, um alimento que você poderia dar para alguém. Não jogue a comida no lixo. Que é difícil nós encontrarmos, como é difícil nós encontrarmos, como eu falei no início, as lixeiras cheias de comida. E aí a gente vê aquelas pessoas, meu Deus do céu, pegando aquelas comidas ali para comer, enquanto ela poderia ter recebido da mão de alguém. Um conselho que eu dou, você que é pai, você que é mãe, ensine os seus filhos a dar para o pobre. Ensine. Às vezes seu filho está cheio de brinquedos, quantos brinquedos que eles têm. Sobrando e está sempre ganhando brinquedos novos. Ensine seus filhos a dizer e dizer para eles, olha filho, vamos dar para uma criança pobre que não tem, explicar para ele, para a criança que muitas vezes vai crescendo com aquelas atitudes egoístas, aí você dá, ensina, leva lá no local. Uma vez uma pessoa falou para mim, padre, o senhor quer que eu dê, numa penitência que eu tinha dado para a pessoa, disse, olha, faz uma obra de caridade para com um pobre. Aí a pessoa disse assim, mas padre, eu posso dar numa instituição? Aí eu disse assim, não, aqui é para você dar diretamente a um pobre. Você pode dar para uma instituição também, que cuida de pessoas, que, por exemplo, um asilo, uma instituição que cuida de crianças e tudo mais. Mas eu disse, aqui é para você dar para uma pessoa, para você se deparar com a pessoa,
ver a miséria, porque isso contagia o nosso coração. Isso faz com que nós tenhamos um coração compassivo como o de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, façamos o bem para o outro. Jesus, ele deu para aquele povo um alimento. Mas como eu estava falando antes, não tem como olhar para essa passagem do Evangelho e não lembrar da Eucaristia. E aqui eu quero pedir para vocês rezem muito por nós sacerdotes, para que nós não enjoemos de celebrar a missa. Me lembro que na minha ordenação sacerdotal, uma das coisas que eu pedi para Jesus foi essa, que eu não enjoasse de celebrar a missa. Porque só nós, sacerdotes, podemos dar o alimento da alma. Essa primeira parte que eu estava falando, eu falei a respeito do alimento do corpo, que mantém o nosso corpo em pé. Mas o alimento da nossa alma é o próprio Jesus Cristo. Você está compreendendo? Próprio Jesus. Isto é meu corpo, isto é meu sangue, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. E se você é uma pessoa que há muito tempo não tem ido à missa, retome sua vida novamente. Não deixe a sua alma ficar com fome de Deus. Então, se você tem tempo que não vai à missa, procure um bom sacerdote, se confesse, porque é um grande pecado não ir à missa. Claro, só se for por questões que a pessoa mesmo não pôde, uma doença, ou porque está cuidando de alguém, e assim por diante. Aconteceu um fato, uma situação, não deu para ir. Mas aqui eu estou me referindo a você, que pode ir e você não quer ir. Fique alguns dias sem se alimentar e você vai ver o que vai acontecer com o seu corpo. Imagina você levar tanto tempo sem alimentar a sua alma com Deus. Lembre-se que nós, sacerdotes, dizemos o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí vocês respondem: Senhor, não sou digno de que entreis minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. O sacerdote vai lá, ele se alimenta primeiro de Deus, depois ele desce e fala: corpo de Cristo. Aí você confirma dizendo amém, para dizer, ali não é um pedaço de pão, não. Ali é o corpo de Cristo, é Cristo que se torna alimento para nós. Não deixe de se alimentar. Mas se você caiu em algum pecado grave aqui está relacionado aos 10 mandamentos. Procure um sacerdote primeiro. Não comungue primeiro. Nada dessa história, eu estava lá, aí eu senti que eu deveria comungar, ou senão, Deus é misericórdia, Deus é amor. Não, meus irmãos, quando nós caímos no pecado mortal, nós nos tornamos inimigos de Deus. E a única forma de nós voltarmos à comunhão com Deus, à reconciliação com Deus, ela se dá no confessionário, não é na missa. Porque ao comungar em estado de pecado mortal, a pessoa comete sacrilégio. Chega de tantos sacrilégios. Muito obrigado, Senhor, primeiramente pelo alimento material. Obrigado. Ajuda-nos, Senhor, a exercer bem a caridade. Mas te agradeço também, Senhor, pelo pão e o vinho que, depois da consagração, se transubstancia no seu corpo e no seu sangue, alimento para a nossa alma. Assim, Senhor, como não se pode faltar o alimento de cada dia na mesa de ninguém, que jamais falte também para nós. Jamais, Senhor,
falte a Eucaristia, o teu corpo e o teu sangue, alimento para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.